E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero partilhar com você um pouquinho aqui, né, de um resumo sobre, Lutero e a Reforma Protestante. Eu estou aqui com um livro de professor Felipe Aquino, da editora, Cleofas. O livro é, Para Entender a Reforma Protestante, do professor Felipe, Aquino. Então, aqui nesse livro, na página 75, tem um arquivo, tem uma fala de Dom Estevão Tavares Bittencourt, que o professor Felipe, Aquino estima muito. Esse Dom Estevão Tavares Bittencourt, que já é falecido, porém tem um vasto, material sobre a Reforma Protestante, sobre a nossa igreja também, Então, aqui tem nesse livro esse pequeno resumo sobre Lutero e a Reforma Protestante. Eu queria partilhar com você nesse vídeo. Para a gente ficar conhecendo melhor a nossa fé, a gente tem que estudar essas questões, Precisamos saber de onde veio a nossa fé e de onde vieram as outras fé, De onde vieram as outras igrejas. Então, vamos lá, Aqui diz assim, nesse resumo de Dom Estevão Tavares, ele diz assim, Deve-se reconhecer que Lutero tinha uma alma profundamente religiosa, capaz de intuições e gestos notáveis. Foi, porém, vítima da mentalidade de seu tempo, a qual deu expressão muito concreta no seu cisma religioso. Lutero quis reformar a igreja e a tradição, alvorando o próprio eu como árbitro, posto acima de qualquer outro critério. Isto equivalia a negar o caráter transcendente da religião e cair no antropocentrismo ou no egocentrismo. Na verdade, não era a igreja em seu dogma e em sua estrutura essencial que necessitava de reforma. Olha essa frase muito bonita, Na verdade, não era a igreja em seu dogma e em sua estrutura essencial que necessitava de reforma, mas eram os homens, clérigos e leigos, que faziam parte da igreja. Esta não se identifica plenamente com nenhum de seus membros, mas transcende a todos, porque na qualidade de esposa de Cristo é indefectível. Mesmo quando os cristãos pecam, isso é muito importante, a gente lembrar disso aqui, Mesmo quando o cristão peca, a igreja não peca. Mas é a primeira a denunciar as falhas e também a lhes propor o remédio salutar. Olha que interessante, Uma frase muito bonita para eu e você, decorar, Saber disso. Mesmo quando os cristãos pecam, a igreja não peca. Porque ela, na qualidade de esposa de Cristo, ela é indefectível. Olha que importante, Mas é a primeira a denunciar as falhas e também a lhes propor o remédio salutar. Por isso, nunca se poderá falar de necessidade de reforma da igreja, mas sim de necessidade de reforma na igreja. Aqui, olha que frase bonita, Jamais se poderá falar de necessidade de reforma da igreja, mas sim de necessidade de reforma na igreja, o que faz toda a diferença. Não é uma reforma da igreja, mas uma reforma na igreja. Oxalá o reformador tivesse compreendido isso. Oxalá o reformador, aqui no caso Lutero, tivesse compreendido isso, que não é a igreja nem sua estrutura essencial que precisa da reforma, mas sim os clérigos e os leigos, os filhos da igreja, que precisavam verificarem os seus atos. Veja só que interessante. E continua, Sendo assim, o prestígio que Lutero obteve no setor religioso foi decaindo. No decorrer dos tempos, apareceram reformadores da reforma luterana. Olha só que interessante,
a gente frisar aqui. Quer dizer que o prestígio que Lutero adquiriu foi decaindo. O prestígio, né, religioso que ele tinha obtido foi, né, decaindo. Foi decaindo, né? Por quê? Logo depois, né, no decorrer dos tempos, apareceu reformadores da reforma luterana. Então, aquilo que era para ser uma reforma transformou-se numa né, rebelião. Olha só que interessante, né? Quer dizer que o prestígio que ele tinha no início foi decaindo e foram, né, surgindo outros reformadores da reforma luterana. Então, não tem nenhuma característica de reforma, né? Lutero rompeu com a igreja. Uma reforma supõe, pensa aí na sua casa, né? Uma reforma na sua casa, dentro ou fora da sua casa, né? Tá ali unido, né, a sua casa, né? Uma reforma interna ou externa, mas está ali, né, unido à sua casa. O que Lutero fez foi o quê? Foi como fundar outra casa, né? Sair dali e fundar outra igreja. E logo no decorrer do tempo, outros fizeram o mesmo com Lutero. Quiseram também reformar a reforma de Lutero. Então não permaneceram na igreja, né, luterana. Logo em seguida já apareceu outros reformadores, abandonou Lutero e criaram as suas próprias igrejas até hoje. Virou, né, essa grande, né, rebelião, porque de reforma não tem nada. Uma reforma supõe um fim e uma reforma supõe em um único lugar, né? Imagine que, como eu já falei, né, se você vai fazer uma reforma na sua casa, na sua casa. Você não vai construir outra casa, né? Lutero rompeu com aquela casa que já existia, no caso a Igreja Católica, e criou a Igreja Luterana. Logo na sequência, outros reformadores também romperam com Lutero e reformaram a Igreja Luterana. Ou seja, também romperam com Lutero, porque não reformaram a Igreja Luterana, né? Saíram da Igreja de Lutero. Então essa ideia de reforma, ela é muito errada, né? É equivocada. A ideia mesmo é de rebelião, né? Porque não permanece na casa e se rebela, né, contra aquela casa, pega suas coisas e vai embora construindo outra casa. Então, não tem nada de que se falar de uma reforma, né, porque não acaba nunca, não vai ter fim nunca. E seguindo aqui a leitura, diz assim, né, no decorrer dos tempos apareceu reformadores da reforma luterana. Há outro título. Porém, Lutero é profundamente estimado pelos nossos contemporâneos. Quando nos anos de 1917 a 1919 se celebrou em Worms o 4º centenário da Reforma, o que se exaltou não foi tanto o seu papel de mestre religioso, mas de herói nacional. Veja, a coisa foi se desenhando, né? Mas como um herói nacional, benemérito pela sua monumental tradução alemã da Bíblia. E principalmente pelo seu ardoroso patriotismo. Como religião, o luteranismo é a expressão de uma época e de sua mentalidade depauperada. Veja que interessante, né, esse arquivo, né? Mostrando que esse patriotismo de Lutero, né, ele é muito mais estimado por esse seu heroísmo, né, nacional do que por seu papel de mestre religioso, né? De mestre religioso. Tem uma citação também aqui que eu queria mostrar para vocês, né, do historiador Daniel Hoppes, que se referiu da seguinte maneira, né, com relação, né, à reforma protestante. Olha o que ele diz, né? A reforma protestante, afirma Daniel Hoppes, aparece ao julgamento final da história como uma revolução que rompeu de maneira brutal a evolução do cristianismo. Olha só essa afirmação de Daniel Hoppes, né? A reforma protestante aparece ao julgamento final da história como uma revolução que rompeu de maneira brutal a evolução do cristianismo. Rompeu de maneira brutal a evolução do cristianismo. Ao passo que a reforma católica se inscreve também objetivamente numa linha pela qual podemos remontar sem interrupção até as origens, tanto pela forma como se operou, como pelos princípios que
afirmou. Aí ele faz aqui, né, essa comparação com a reforma, realmente uma reforma católica, né? Um surgimento de santos e santas no mesmo período de Lutero, que fizeram sim uma reforma na igreja, né? Não romperam com a igreja, fizeram verdadeiramente, né, uma reforma na igreja, sem sair da igreja. O que Lutero fez, né, não supõe de maneira nenhuma uma reforma, mas sim, né, um rompimento brutal, né? De maneira brutal, que, né, ó, como diz aqui, né, o historiador afirma aqui, né, que essa revolução, né, protestante rompeu de maneira brutal a evolução do cristianismo. Ou seja, muitas coisas ficou estagnada, ficou para depois, muita invasão, guerras, né, de religião, muitas mortes. Basta citar, né, os 100 mil, né, camponeses mortos ao né, aval de Lutero. Ou seja, foi uma desgraça, né? Foi uma tremenda, né, desgraça para aquele tempo, que, infelizmente, né, isso abriu as portas para esse relativismo, que ainda hoje tem pessoas fundando, né, a própria igreja. Tudo a partir desse rompimento, né, brutal, como diz, né, o historiador Daniel Hobbes. Veja, rompeu, né, de maneira brutal a evolução do cristianismo. Então, isso foi, né, a chamada Reforma Protestante, que não é o nome adequado. Como eu falei, na Reforma se deu com os santos e santas que surgiram na igreja, que fizeram uma reforma na igreja e não romperam com a igreja. Então, esse texto que a gente leu aqui, né, esse pequeno resumo sobre Lutero e a Reforma Protestante, nos dá uma visão bem bacana, né, do que é essa tal Reforma Protestante. Como eu disse, né, não tem nada de reforma. Basta você imaginar na sua casa uma reforma e daqui a pouco você não está mais reformando a sua casa, você já tem construído outra casa e outra e outra e outra, já tem construído bastante puxadinho por aí afora, menos ter feito a reforma na sua própria casa. Veja só, eles não fizeram uma reforma na igreja, e sim romperam com a igreja de forma brutal, como diz esse texto que a gente leu, né, que Lutero tem mais mérito como mestre, não como mestre religioso, mas sim como disse aqui o texto, né, mas como herói nacional, né, pelo seu, né, grande, né, patriotismo. Ou seja, é isso aí, né, que eu tenho para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Esse pequeno resumo de Lutero e da Reforma Protestante, né, tirado aqui, né, desse livro do professor Felipe Aquino, né, para entender a Reforma Protestante. É bom, né, a gente que é católico estudar nessas questões. E os irmãos protestantes também, que acompanham aqui o canal, fazer uma boa análise, para não ficar aí em uma igreja apenas sentimental, agindo pela emoção apenas, né? Eu ajo espiritual apenas, só pela emoção. Lá o pastor está falando, está me fazendo bem e tal, só pela emoção, mas, né, sem a razão de ser, sem ter, né, a Eucaristia, que é tão essencial para a nossa salvação. Então, a religião, ela é composta de emoção, mas também de razão, né? Fé e razão. Às vezes nessas igrejas, né, pentecostais, muita gritaria, muita emoção, e aquilo te causa ali um bem-estar, mas você se esquece de ver a razão. Será se eu estou realmente conectado, né? Essa palavra nova, né? Conectado mesmo com o sacramento de Cristo? Será se eu estou mesmo unido à igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, né, enviou ao mundo? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado, né, e fique com Deus.